Todo mundo, quando afirma João capítulo 10, versículo 10, fala: Satanás veio para roubar, matar e destruir. Sendo que, na verdade, não está escrito assim em João capítulo 10, versículo 10. Está escrito: o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Essa é a parte A do versículo. Agora, nós precisamos decifrar esta alegoria, esta metáfora do próprio Jesus, para que possamos entender quem de fato é o ladrão. Todo mundo julga e diz que é Satanás, mas se nós separarmos bem essa parábola, Satanás é outro personagem, ou representado por outro personagem aqui nesta parábola. Vamos ver aqui em João capítulo 10. Vamos separar já os personagens. Nós temos o pastor, vamos separar os personagens. Número 1, pastor. 2, as ovelhas, que são o rebanho. Número 3, o ladrão, que seria o salteador. Quem mais? Número 4, pelo menos basicamente, o ladrão e o lobo. O lobo. Leia lá João capítulo 10, você vai ver essa história maravilhosa. O pastor, as ovelhas, o ladrão e o lobo. Tem também o porteiro, mas o porteiro eu vou deixar de lado para outra oportunidade. Mas pelo menos estas personagens aqui. Quem é o pastor? Jesus diz que ele é o pastor, ele é o bom pastor. Jesus. Você pode confirmar isso no próprio versículo 11. Eu sou o bom pastor. Versículo 11. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Aí vem as ovelhas, nós sabemos que é o rebanho. Vou colocar aqui a igreja. A igreja, trazendo para um contexto de hoje, o rebanho do Senhor, a igreja do Senhor. Certo? O ladrão, quem seria o ladrão? Veja no versículo 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões. Você tem que analisar todo o contexto, porque um texto fora de contexto gera pretexto. Nós sabemos isso hermeneuticamente. Então, para fazer uma hermenêutica perfeita, precisamos analisar bem essa passagem. E quando você vê no final do capítulo 9, você vê que Jesus está num conflito com os fariseus. Aliás, em todo o capítulo 9, ele curou um cego. E os fariseus estão ali interrogando o cego hipocritamente, de uma forma farisaica, maligna, religiosamente, estão julgando Jesus. E esses se levantam contra porque Jesus curou um cego. E ainda no versículo 41 do capítulo 9, ele diz assim, finalizando ali, o capítulo 9 diz: respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum mais, porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Então, qual era o pecado dos fariseus? Que eles apacentavam o povo de uma forma maligna, hipócrita, oprimindo, e eles mesmo não cumpriam. Então, eles eram religiosos fariseus hipócritas. Quem eram os ladrões? O próprio Jesus está falando aqui no versículo 8, agora do capítulo 10. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não deram ouvido. Então ele está se referindo à hipocrisia dos líderes religiosos que são falsos, que são hipócritas, são fariseus e não vivem o que pregam, e são religiosos, que são prontos para condenar. São aqueles que se aproveitam das ovelhas, são aqueles que tiram a lã, a gordura da ovelha, são aqueles que abusam das ovelhas, que oprimem as ovelhas e não se importam com o cuidado verdadeiro de um bom pastor. Então nós precisamos ver que o ladrão não é Satanás, mas sim são os maus pastores. Maus pastores. Nesse caso são os maus pastores. São aqueles que vieram antes deles, aqueles líderes que estão guiando o povo, mas não querem nada com o povo. Os fariseus não estavam nem aí com a grei do Senhor, não queriam trazer a verdade, não queriam pregar a santidade, não queriam que o povo entendesse a verdade. Isso aconteceu sempre na igreja. São aqueles que são salteadores, só querem roubar, como falei, só querem se aproveitar do rebanho. E isso está cheio, lamentavelmente, nesse mundo evangélico. Há pastores santos, há homens de Deus, sempre falam isso, porém, o salteador, esse ladrão, é aquele que não se importa com as ovelhas.
e também chamado de mercenário. Mercenário. Olha o que diz do versículo 12 aqui. Mercenário, versículo 12. Diz assim, o mercenário que não é pastor. Na verdade, ele se disfarça de pastor. Ele está dizendo que só se disfarça para estar ali no meio das ovelhas. A quem não pertence às ovelhas, vê vir o lobo. Vê vir o lobo. Então, quem é o lobo? Aqui o lobo é Satanás. Satanás. Satanás é o lobo. Esse ataque do lobo é Satanás. E esse salteador abandona as ovelhas e foge. Esse ladrão de ovelhas, esse que se disfarça de pastor, que se disfarça de líder, eram os fariseus que se disfarçam de líderes religiosos, mas na verdade não querem saber, como falei, a bênção, a virtude, o cuidado das ovelhas. Então, esses falsos líderes são os salteadores. Todas as pessoas más que querem influenciar você e não estão nem aí com você, só querem oprimir você, também são salteadores. Eu me atrevo a dizer que até você, vou colocar aqui, até você pode ser um salteador da sua vida. Toda pessoa que é capaz de roubar planos de Deus. Você é capaz de roubar seus planos. Eu posso ser o salteador da minha vida. Eu posso ser o ladrão da minha vida. Eu posso ser o matador de planos de Deus. Você sabia disso? Que eu posso me tornar um roubador de projetos santos? Quantas vezes roubamos tempo de Deus e somos salteadores de nós mesmos? Somos ladrões e matamos. Ele veio para roubar, matar. Quantas vezes roubamos e matamos planos de Deus? Quantos pais de família que eu conheço que viviam em tanta harmonia, mas eles mesmos mataram a sua estrutura de família, eles mesmos mataram sonhos. Quantos homens traíram, adulteraram, fizeram coisas terríveis e mataram a estrutura de família. Eu vi famílias preciosas se destruírem. Por quê? Porque a ação do roubar, matar e destruir atuou na vida de alguém. Então, aqui especificamente se refere a líderes maus, mas você pode ser o líder da sua vida também. Você pode estar guiando sua vida e você pode se tornar um ladrão que está roubando, que está matando e está destruindo. Quantas coisas nós mesmos destruímos? São pessoas que nos influenciam, pessoas que querem nos direcionar e querem matar, roubar e destruir, e nós mesmos que matamos, roubamos e destruímos. Eu conheço gente talentosa, gente esforçada, gente que tinha muita capacidade, mas por um problema moral, de caráter, jogou tudo pelos ares, destruiu tudo que Deus lhe deu. Eu já vi ministérios serem destruídos, eu já vi famílias, como eu falei, já vi empresas serem destruídas, sonhos serem roubados, coisas preciosas. Então eu não posso permitir isso. Então eu tenho que estar munido da autoridade para guiar a minha vida na direção do Espírito de Deus. Tenho que saber que há pastores que podem guiar a minha vida também. E logicamente, principalmente, o próprio Jesus, que é o nosso bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas. O lobo é Satanás. O lobo não vem somente para estar presente e nada acontecer. Ele vem para matar as ovelhas, vem para devorar as ovelhas. Vem para devorar, para, com certeza, acabar com a vida da própria ovelha. Esse é Satanás, é o lobo. Então, o lobo não pode ser outro personagem a não ser o próprio Satanás que ataca. Agora, o ladrão são aqueles que estão ali só minando o rebanho, só querendo pegar algo do rebanho, se disfarçam até de pastores, são aqueles que vieram antes de mim, como disse Jesus no versículo 8. Todos que vieram antes de mim, com certeza estiveram aí pregando, fazendo, mas na verdade são fariseus hipócritas. E hoje temos muita gente assim, farisaica, hipócrita, que não está nem aí com o rebanho do Senhor. Há homens santos de Deus que Deus levantou como pastores e nós precisamos com certeza honrá-los e saber que há homens que não podem pagar o pato por aqueles maus exemplos.
Esses maus exemplos está cheio, mas eu te garanto que há homens santos que fazem a obra de Deus que não podem pagar o pato por todos aqueles que estão maculando a imagem de ser um pastor como um ministro do Evangelho do Senhor. E eu também preciso guiar a minha vida, eu preciso ser pastor, eu sou pastor da minha casa e posso errar, eu sou pastor da minha esposa, dos meus filhos, da minha gestão espiritual, familiar, dentro de casa, na minha gestão financeira. Eu preciso ser um pastor, aquele que guia, né? Em português, pastor, essa palavra latina, pastor, significa aquele que guia o pasto. Então, eu tenho que guiar a minha família, a minha estrutura, tenho que guiar a minha própria vida para que ela tenha essa bênção administrativa ao ponto de ter um bom pasto, porque nós vemos até no Salmo 23 essa gestão de um pastoreio santo. Em hebraico a palavra pastor é roé. Quando nós vemos essa palavra aqui, ó, vou anotar aqui, resh, ain, yu, rei, roé pastor. Quando nós vemos roi é ain, yu, yod, roi. A palavra roi, que é pastor, vou colocar aqui, roi, meu pastor, na gematria, resh é cabeça, ó, cabeça, que significa liderança, líder. O ain significa olho, ain é olho, e o Yod aqui, roi, significa mão. Yod é mão. Significa a liderança que olha, e mão significa que cuida, que trabalha em prol das ovelhas. É o líder que está olhando, observando o rebanho e é capaz de trabalhar, de cuidar, com o cajado guia, mão. Então significa liderança, olhar e ação. Isso é pastor, é meu pastor. Então, quando você vê Davi falando, Adonai roi lo exar, bino deixei arbitseni, ou seja, está falando, o Senhor é meu pastor e ele não me falta, porque ele é meu líder, ele está me cuidando, ele está me observando e ele está trabalhando com suas mãos, ele estará com o cajado, ele explica tudo isso. Eu tenho um estudo do Salmo 23 que fala sobre isso. Nós estamos trabalhando para que você possa compreender um pouquinho melhor as Escrituras. Inclusive, te convido para você estar conosco na Hotmart. Você pode estar conosco ali no nosso site que está na descrição do vídeo. Clica lá e você pode agora ser um assinante. Você, por mês, paga algo bem irrisório e você pode ter direito a todos os estudos, todas as matérias, todos os PDFs, todas as apostilas que estão na Hotmart. Diferente no canal do Telegram. No Telegram você somente terá o PDF básico gratuitamente no Telegram. Vá no canal do Telegram da Universidade do Reino, aí você terá gratuitamente o PDF desse estudo. Porém, na Hotmart, que está aí no link da descrição, você vai ter um mundo para você pesquisar. Dezenas e dezenas de apostilas para você baixar. E você tem direito a todos os estudos sendo assinante, mas a matéria, são matérias teológicas. Por isso é necessário a gente ver a palavra e saber o quanto é importante entender tudo que está sendo dito estruturalmente para que façamos uma hermenêutica do texto, do contexto, para que a gente não se confunda. E sabemos, lógico, que Satanás também rouba, mata, mas nesse contexto, quem pode roubar, matar e destruir são falsos líderes. Você pode ser um salteador, você pode ser um que destrói as coisas de Deus, eu posso ser, na nossa vida, na nossa família, e precisamos nos prevenir. Por quê? Porque o lobo vai atacar, Eu não posso me ausentar. Quantos lobos estão entrando nas igrejas? Quantos demônios estão entrando nas famílias? E pais que são pastores, pais que são líderes,
Pais que cuidam dos seus filhos estão se ausentando. Esse é o maior desafio que nós temos hoje em dia. Nós precisamos zelar, clamar, e temos tido muitos ataques para isso. E nós precisamos clamar ao Senhor e nos posicionar diante do Senhor. Que Deus nos guarde, que Deus nos dê virtude, graça, e que o Senhor a cada dia guarde a grei do Senhor, guarde nossos filhos. Não desista dos seus filhos. Tem pais que me falam, meu filho está perdido nas drogas. Não desista. Declare que seus filhos são santos. Minha filha está na prostituição. Tua filha é santa, é consagrada ao Senhor. Você precisa fazer com que o lobo vá embora. Você não pode se ausentar nem fugir e falar assim, não estou nem aí, porque senão você vai ser um matador, um roubador e um destruidor dos planos de Deus na sua vida. Quanta gente tem coisas preciosas para desfrutar e, lamentavelmente, largou para lá porque fez o papel de um salteador, de um mercenário que não tem um cuidado. Como, às vezes, um pastor que não está nem aí com a igreja e larga de mão e o lobo vem, que é Satanás, e faz estragos. Então, eu tenho que parar de roubar, de matar e destruir. Parar de roubar e de destruir aquilo que Deus me deu como desígnio santo para a minha vida. Parar de roubar, matar e destruir os planos e os propósitos santos de Deus para mim, para minha família e para a grei do Senhor. Que Deus te guarde e que Deus tenha misericórdia de nós. Um abraço.